Agora o senador Carlos Viana, que preside a CPMI do INSS, está se pronunciando sobre o impedimento, a suspensão dos efeitos ali da CPMI por conta do ministro Flávio Dino. Vamos ouvir. Estamos falando de brasileiros que trabalharam uma vida inteira e que olham para o Congresso Nacional com a esperança de que essa investigação leve os culpados a serem punidos. Homens e mulheres que contribuíram durante décadas acreditando que o Estado estaria ao seu lado na velhice. Viúvas que dependem de uma pensão para sobreviver. Idosos que precisam daquele benefício para comprar remédios. Brasileiros que confiaram no sistema e agora descobrem que foram vítimas de um esquema que desviou recursos justamente daqueles que mais precisam. Há também um fato grave que precisa ser registrado. Até este momento, a CPMI não foi oficialmente comunicada ou notificada da decisão do ministro. Tomamos conhecimento do conteúdo da liminar pela imprensa e não pelos canais institucionais que normalmente são utilizados para comunicações formais entre os poderes da República. Quando o Congresso precisa se manifestar perante o Supremo Tribunal Federal, somos obrigados a fazê-lo por meio de advogados e pelos sistemas próprios da Corte. Mas quando uma decisão do Supremo atinge diretamente o funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito, a comunicação sequer chega pelos canais institucionais da própria comissão. Essa assimetria na relação entre os poderes precisa ser refletida pelo país. Outro ponto também precisa ser esclarecido. A comissão apenas exerceu o dever constitucional de autorizar medidas investigativas, como fazem CPIs do Congresso Nacional há décadas. Investigar não é condenar. Investigar é buscar a verdade. Também causa estranheza a alegação de que não teria havido debate ou fundamentação adequada nos requerimentos aprovados pela comissão. Isso simplesmente não corresponde à realidade dos fatos. Na forma regimental, parlamentares utilizaram da palavra para defender ou criticar os requerimentos em pauta. Todo o processo foi livre, participativo e transparente daqueles que fazem parte da comissão. Além disso, há um claro desconhecimento por parte do senhor ministro Flávio Dino sobre o funcionamento do processo legislativo em CPIs. A fundamentação dos requerimentos investigados está registrada por escrito no próprio corpo de cada requerimento, com a justificativa detalhada que demonstra os indícios e a necessidade de cada medida para investigação. Quando parlamentares aprovam o requerimento, aprovam também a justificativa que o acompanha. Ou seja, aprovam não apenas o pedido investigativo, mas também a fundamentação que sustenta aquele pedido. Essa é a prática consolidada das CPIs do Congresso Nacional. Essa é a prática que existe há décadas. A votação simbólica e em globo de requerimentos investigativos sempre foi utilizada em CPIs do Parlamento Brasileiro. A prática de votação em bloco é utilizada há décadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Chama-se votação em mesa. Os processos não são analisados individualmente, são analisados em bloco pelos ministros e não há nenhum questionamento constitucional em relação ao trabalho do Supremo, apenas em relação ao trabalho desse parlamento. Foi assim na CPMI da pandemia, foi assim na CPMI dos atos de 8 de janeiro, ambas aprovaram inúmeros requerimentos dessa forma e isso jamais foi questionado. Será que agora, porque estamos muito próximos de núcleos de poder, de revelar ao país grandes influências políticas que levaram a sustentar todo esse esquema de roubo na Previdência brasileira? Será que é por isso que nós estamos nessa tentativa de impedir, atrapalhar e atrasar os trabalhos da CPMI? É uma pergunta que eu deixo aqui em nome do povo brasileiro. Porque praticamente todas as decisões tomadas por CPIs nas últimas décadas poderiam ser colocadas sob questionamento se a decisão proferida pelo ministro ela passar a valer. Nenhuma CPI poderá mais trabalhar e as que já foram realizadas, os resultados serão questionáveis. Há ainda um outro aspecto essencial.
CPIs possuem prazo determinado para funcionar. Investigações da Polícia Federal podem durar anos. Uma CPI precisa cumprir sua missão em poucos meses. Impor exigências que não existem nos regimentos da Casa significa, na prática, tentar inviabilizar o funcionamento das comissões parlamentares de inquérito. E isso atinge diretamente um princípio fundamental da democracia. O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu em decisões históricas, decisões importantes, grandiosas, diferentemente dessa que foi tomada hoje pela manhã, que CPIs constituem um direito público subjetivo das minorias parlamentares, essencial ao equilíbrio entre os poderes da República. Sem instrumentos de investigação, não existe parlamento livre. Sem CPIs funcionando plenamente, não existe fiscalização efetiva em nome da população. Sem CPIs, ao longo da história, muitos casos não teriam sido revelados de escândalos absurdos contra o dinheiro público em nosso país. As CPIs existem exatamente para revelar a verdade, para fiscalizar o poder, para proteger a população. E neste caso, estamos falando de algo ainda mais grave. Estamos falando de aposentados, viúvas, idosos, pessoas que passaram a vida inteira trabalhando e contribuindo para o país. Diante disso, uma pergunta precisa ser feita com coragem. E coragem não falta a esta CPMI, aos membros que estão ali todos os dias, segundas e quintas, lutando contra esses obstáculos. A gente vai seguir acompanhando com a Beatriz Souza, que está lá, junto do senador também, Carlos Viana, e vamos também repercutir as falas dele com os nossos analistas, a Ana Beatriz Rich e o Mano Ferreira. Tudo indica, né, uma indignação muito grande com a decisão de Flávio Dino. Algo ainda pode ser modificado? O que os parlamentares podem fazer a partir de agora, Mano? Olha, Márcia, eu acho que além de possivelmente entrarem com recurso, como acho que o senador está trazendo, é possível que refaçam o procedimento. E aí teriam que fazer uma nova reunião da CPI para fazerem uma votação individualizada de cada um dos sigilos a serem quebrados nessa etapa do processo, o que levaria a maior vagareza, né? O processo ficaria ainda mais lento. E aí, quando a gente fala sobre eficiência da máquina pública, não podemos nunca esquecer, né, que tanto a CPI ela ocorre usando dinheiro público e também com sempre, isso é praxe no parlamento, com o apoio jurídico e técnico dos funcionários de carreira da Câmara e do Senado. Então, eu acho que é muito esquisito que, se o procedimento foi corroborado pelos funcionários de carreira, que são os assessores legislativos da Câmara e do Senado, que inclusive ganham muito bem, que são altamente qualificados, o concurso extremamente concorrido. Se o procedimento passou pelo crivo desses servidores, me soa muito estranho que tenhamos a necessidade de refazer tudo em função do novo entendimento trazido pelo ministro Flávio Dino, que mudaria a praxe, né, do modo como funcionam as CPIs em Brasília. E Ana Beatriz Rich, por mais que esteja bem fundamentada a tese de Flávio Dino, como o Mano disse, pode abrir um precedente, né, de uma revisão de outras decisões. E pelo que o senador falou, e eu não tinha acesso a essa informação, a praxe em votações como essa é justamente delas serem feitas em bloco. Eu, como jurista, particularmente estranho um pouco isso, pois, como eu comentei, se trata de um direito muito fundamental, que é o seu sigilo bancário, ali, o sigilo das suas informações mais sensíveis e íntimas. Mas, de todo modo, se há uma praxe, uma tradição de votações semelhantes serem feitas dessa maneira, por que essa alteração de entendimento agora? Qual o motivo utilizado pelo ministro Flávio Dino para distinguir essa votação de todas as outras? E eu acho que essa pergunta nos leva, mais uma vez, a descrer na nossa justiça, a descrer na nossa sociedade, na nossa democracia. Porque no final do dia, como o senador também mencionou, nós estamos buscando apenas a verdade.
Ninguém vai ser responsabilizado se não forem encontrados indícios suficientes de uma conduta criminosa. Aqui no Brasil, inclusive, às vezes existem indícios e mesmo assim as pessoas não são consideradas culpadas. Então, eu não vejo qualquer motivo, e eu sempre falo isso. Inclusive, se eu fosse investigada, eu ia apresentar as minhas informações bancárias e fiscais, porque eu não teria nada a esconder. Então, tudo isso, na verdade, Márcia, só causa ainda mais aquele senso de indignação que a gente já está, infelizmente, muito acostumado. Obrigada, Ana. E, mano, vamos abrir a JP nas redes também, que é a tela com a sua opinião aqui na Jovem Pan. A gente perguntou se uma possível delação premiada de Vorcaro poderia trazer muita coisa aí para essa investigação do Banco Master. Vamos abrir as mensagens. Aldi disse: boa tarde. Vorcaro tem que delatar todos os envolvidos. Os 3 poderes estão ligados a essa fraude gigantesca e têm que ser punidos. Obrigada pela participação. Próxima mensagem. Elisete, eu penso que uma delação premiada do Vorcaro será só o comecinho para a resolução de toda essa tramóia e o rombo no nosso país. Obrigada, Elisete, também pela participação. Próximo. Disse Val Novaes: como podemos esperar alguma condenação de um sistema que é o próprio julgador? Nada, absolutamente nada vai acontecer. Ainda mais quando se trata, de dinheiro e muita gente poderosa envolvida, né, disse Val? Tomara que não, tomara que a gente esteja errado. Obrigada pela sua participação. Continua mandando mensagem no 11 9 13 25 80 55.